Estamos chegando... Acho que saiu a tosse. Foi mal. Toda pessoa que tá nessa cadeira tem um pigarro, é? Que é isso? Eu nem fui. Bora. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do No Ar, o seu podcast. Que bom estar com você mais uma vez aqui pelo canal 180 da sua Brisanet TV, também pela Canudos FM 106,7, no YouTube e no Spotify. É o podcast multiplataforma para você conferir os principais assuntos do nosso cotidiano. E um grande prazer, você já sabe, eu sou Emanuel Santos e vou estar mais uma vez com o Elistênio Alves. Pega aqui na minha mão, meu irmão. Aqui, rapaz. Aê! Tudo bem, Elistênio? Tudo bem, Manuel. Eu já ia enrolando, né? Que eu já ia dizendo. Não, mas porque, na verdade, multiplataforma, né? Você assiste quando você quiser, né? Mas muito bom estar aqui. Da outra vez a gente falou de São João, dessa vez vamos falar de eleição, tudo no mão, né? E aí vai ser um conversão, porque nós estaremos recebendo dois advogados aqui da nossa cidade, Quixeramobim, para debater sobre essa temática. Estou aqui com o Lucas Brito e também Alex Pereira. Dr. Lucas Brito, Dr. Alex, sejam bem-vindos, prazer estar recebendo vocês aqui no nosso podcast para a gente debater sobre a legislação eleitoral, para o nosso público entender o que nós temos de mudança para esse ano, o que ainda permanece, que é preciso ter atenção. Mas antes de começar a fazer os questionamentos referentes à temática, eu gostaria inicialmente de saber de vocês como que vocês visualizam esse período eleitoral. Como profissionais, advogados, quando chega o período eleitoral, quais são as principais visões que vocês têm sobre essa época? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Estamos muito satisfeitos em hoje poder estar aqui e tirar ali algumas dúvidas no que for possível. Como advogado, já tive a oportunidade de participar. Já tivemos a oportunidade de participar de algumas eleições municipais e o principal sentimento que nós temos quando se avizinha o período eleitoral é o de observar as mudanças do tratamento da justiça eleitoral com aquilo que se apresenta de um pleito para o outro. A justiça eleitoral é muito atenta ao que ocorre e aprende muito rápido com as eleições passadas. Então, quando nós iniciamos um período de pré-campanha, a primeira observação que se faz é em relação a essas mudanças. O que há de novo, o que se aprendeu em razão do último pleito. Então, inclusive motivo de muita dúvida dos pré-candidatos e até mesmo durante a campanha eleitoral, o que pode, o que não pode, qual foi a mudança da legislação ou das resoluções do TSE desde o último pleito. Tanto assim que o marco normativo por parte da Justiça Eleitoral são essas resoluções que se renovam a cada novo pleito. Primeiro é um prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. E como o Dr. Lucas falou em relação ao nosso sentimento como advogado, falar mais o sentimento como cidadão também. Sim. Né? Porque a eleição é realmente a maior festa da democracia que nós temos aqui no país, né? Então, quando a gente vê a chegada do pleito eleitoral, a gente vê com muita alegria, porque é o momento em que a população em geral tem a oportunidade de participar das eleições, como eleitor ou como pré-candidato, ou candidato posteriormente, né? Então a gente vê com muita alegria essa questão do pleito eleitoral, né? E também com muita atenção nessa questão da mudança, porque o direito eleitoral ele é muito dinâmico, né? Então, como o doutor Lucas mesmo falou, vai mudando de um pleito para outro e as coisas que ocorreram no pleito anterior, a justiça eleitoral, ela já vai fazendo modificações através de resoluções, né, para um novo pleito, para que possa regulamentar de forma mais específica o que está acontecendo
para o novo pleito eleitoral. E que fique bem claro, né, que essas mudanças elas surgem justamente para o fortalecimento da nossa democracia. As eleições para presidente, para prefeito, enfim, as eleições que são realizadas, né, a cada período de 2 anos, elas trazem consigo também um novo olhar para a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, a partir dos movimentos que são realizados, passa justamente a modificar, né, essas regulamentações para que o cidadão ele possa, né, e também os candidatos possam se adequar à realidade do novo tempo, correto? Perfeitamente, é isso mesmo. Então, Elistênio, quer fazer sua primeira pergunta? Eu quero. Esse é um tema muito interessante porque a eleição municipal ela tem um apego diferente porque o candidato, eu costumo falar muito isso no programa, viu, Manuel? O candidato não é o candidato que você costuma ver pouco. O candidato é o vizinho, é o irmão, é o parente, é o cunhado, sabe? Mexe muito mais com as relações pessoais e muito mais próximas, porque impacta diretamente nas comunidades, nas ruas, enfim, nas cidades dos municípios brasileiros. E aí a minha primeira pergunta é a seguinte: o que muda da eleição de 2020 para essa eleição de 2024, tendo a de 22 como um parâmetro também, né? Porque hoje a gente não vive mais as campanhas eleitorais que a gente vivia antes, hoje os prazos são diferentes, a justiça eleitoral está muito criteriosa em relação a essa história de fake news, que eu acho que é um tema que a gente pode avançar aqui na nossa conversa, mas a priori, pelo que os senhores estudam e pelo que a legislação vem impondo, quais são as principais mudanças para esse pleito de 2024 que a gente pode dizer que, realmente essa é uma mudança que veio para aprimorar esse nosso sistema? O que a gente pode ter de agora para destacar? Pronto, uma boa pergunta essa sua. Primeiramente, há um aperfeiçoamento de alguns mecanismos ou da interpretação da justiça eleitoral sobre situações anteriormente reguladas. Por exemplo, e ficou bem evidente na mídia, a chamada fraude à cota de gênero, que já vinha sendo tratada pela jurisprudência do TSE e da Justiça Eleitoral como um todo, e partia de interpretações do que viria a ser essa fraude à cota de gênero. E uma das modificações que nós tivemos por resolução desse ano inclusive naquela resolução que trata dos atos ilícitos, que é uma novidade por si só, nós retiramos dentro do plexo de normas eleitorais sobre atos ilícitos. Esses atos eram pontuados em várias normas. Hoje nós temos uma resolução própria para definir e reunir esses atos ilícitos. E hoje nós temos um critério objetivo do que pode ser interpretado como uma fraude à cota de gênero. Como exemplo, a votação zerada ou a votação inexpressiva, a ausência de efetiva propaganda eleitoral em relação àquele candidato, a falta de repasse de recursos. Então, essa foi uma novidade no sentido de especializar aquilo que a Justiça Eleitoral, pela sua jurisprudência, já vinha estabelecendo. Nós tivemos outras modificações, por exemplo, o reforço da pré-campanha, como esse momento eleitoral sui generis, que você não é candidato, mas você lança o seu nome para uma possível candidatura, se assim a convenção determinar, mas com várias limitações, proibição de pedido expresso de voto, a própria propaganda feita nesse período é uma propaganda voltada aos filiados, embora possa se fazer ali a divulgação da sua pretensão de candidatura, enaltecimento de suas qualidades pessoais, avaliação do cenário político. Então, essas são algumas modificações, mas que nós interpretamos, na verdade, como um aperfeiçoamento. Talvez uma novidade que vai ser muito bem explorada nesse pleito é justamente a questão das fake news, da desinformação. Hoje nós temos consequências bem mais graves e critérios bem mais objetivos para verificação, inclusive com imputação de responsabilidade, as plataformas, né, que são as big techs, que são instrumentos, infelizmente, utilizados para a desinformação. E a desinformação no pleito eleitoral tem especial consequência. E a Justiça Eleitoral está muito atenta
e já demonstrou sinais de que não vai tolerar esse tipo de conduta. Doutor, essa questão da cota de gênero, isso impacta diretamente porque tem muitos processos, muitos mandatos tiveram, pelo menos aqui na Câmara de Quixeramobim a gente teve um caso como esse, né? Na Assembleia tem um caso que está sendo analisado pelo TSE agora, né, dos deputados que podem perder aí os mandatos. Enfim, isso se multiplicou muito pelo país. Eu acho que os partidos também estão meio cabreiros assim, nessa eleição de atenderem rigorosamente essa nova mudança do TSE para, obviamente, a ideia é muito louvável de fazer com que as mulheres ocupem cada vez mais o espaço da política. Mas, infelizmente, nós ainda temos essa camuflagem, vamos dizer assim, e se o TSE não ficar de olho, às vezes acontece isso. E aí, falando especificamente sobre pré-campanha, é interessante porque não é campanha, mas não deixa de ser campanha, porque os candidatos estão no meio do mundo, andando para cima e para baixo. Como é que vocês avaliam esse momento assim, de pré-campanha? Não pode fazer muita coisa, mas veladamente a gente sabe que os candidatos já estão em campanha há bastante tempo, né? É verdade. A gente avalia a pré-campanha, é uma novidade, como o doutor Lucas mesmo falou aqui para esse pleito, né? Era uma lacuna que existia, então que você começava a campanha antes de realmente começar a campanha, agora vem está sendo mais regulamentada essa questão da pré-campanha. Esse período, na verdade, foi criado para que se fizesse uma eleição interna nos partidos, né? Então, aquele pré-candidato que está colocando seu nome à disposição do partido, né? Para que seja posteriormente em convenção escolhido para ser um dos candidatos, se for para vereador, né? Um dos candidatos, ou candidato a prefeito ou vice, né? Na convenção ser realmente escolhido, né? Até lá eles são só pré-candidatos, eles colocam o nome à disposição para escolha dos partidos. Mas a gente sabe que, tirando algumas ocasiões em capitais, grandes cidades, geralmente os candidatos já são aqueles que vão ser realmente escolhidos, né? Então não tem uma disputa dentro do partido para quem vai ser o candidato a prefeito, né, a vice-prefeito, ou até mesmo os vereadores, até pelo fato de que você muito bem falou que é muito difícil até conseguir completar a quantidade de pré-candidatos a vereador, né? No sentido de que você falou também da cota, né? Que muita gente interpreta que é 30% de participação feminina e 70% de participação masculina, quando na verdade tanto faz, né? O mínimo é 30%. O mínimo é 30% para um dos gêneros, né? Mas a gente sabe também que aqui no Brasil é muito pouco difundida a participação feminina na política, né? E aí, voltando só nessa questão que o doutor Lucas muito bem falou e frisou, o TSE vai estar de olho, e a Justiça Eleitoral, nesse pleito, vai estar de olho mais do que nunca nessa participação da cota menor, que na verdade está ali só para cumprir formalmente, né? Então, se não tiver campanha efetiva, se não houver participação efetiva, aquele candidato ou candidata que lá não fez campanha eleitoral, não vai fazer campanha eleitoral, na urna estiver zerado, não tiver nenhum voto, a Justiça Eleitoral vai sim investigar essa questão para punir, porque a lei foi criada para participação efetiva dos dois gêneros, e não para você colocar ali para conseguir, né, uma candidatura. Né? E quais são os tipos de punições para esse caso especificamente, que vocês podem aqui já esclarecer para a gente? No caso das cotas de gênero, quando elas são respeitadas, mas quando a gente observa que lá na urna tem um voto zero, né? Enfim, que houve uma jogada ali. Quais seriam as consequências? Isso. Né? Pronto. O que acontece? O respeito à cota de gênero é um requisito para que o partido político, a agremiação política, consiga concorrer legitimamente ao pleito. Então, essa verificação da cota, ela é verificada no momento das informações que o partido presta as informações à Justiça Eleitoral, num documento que a gente chama DRAP, que é o documento de regularidade dos atos partidários. Imaginemos a situação em que se lança uma candidatura, onde formalmente é respeitada essa cota de gênero, mas depois é verificado, seja por uma ação de investigação judicial eleitoral, seja posteriormente por uma AIME,
que houve uma fraude porque não existiu efetivamente uma campanha política, senão uma campanha só formal, né? A consequência é, se eleitos aqueles candidatos daquela agremiação política, é a cassação do registro, porque o DRAP, que é aquele documento de regularidade partidária, ele está contaminado. Existe um vício, inclusive, insanável em relação a ele por fraude. Inclusive, essa nova resolução dos atos ilícitos estabelece que pode constituir abuso do poder político, que é uma das formas de abuso durante o pleito eleitoral, abuso do poder político, a fraude à cota de gênero. Então, veja que a Justiça Eleitoral, se antes essa interpretação era jurisprudencial pela decisão reiterada do próprio tribunal e dos tribunais regionais, a Justiça Eleitoral, para esse pleito, fez questão de normatizar, positivar, inclusive o que seriam as consequências para essa fraude. Então, a consequência seria, como você mesmo falou, a perda do mandato dos eleitos. E tem um agravante também, nesse ano eu tenho lido também sobre o tema, acerca da violência contra a mulher, e especificamente as candidatas, né? A forma como elas são atacadas no pleito, enfim, isso também pode gerar sérias consequências para quem assim o fizer. E acho nada mais do que justo, e essa correção necessária que a lei faz, isso precisa estar, os candidatos precisam estar bastante atentos, porque uma falha como essa na cota de gênero, isso custa mandatos e obviamente, traz uma mudança significativa na representatividade, até mesmo daquilo que a população escolheu nas urnas, né? Porque você, lá na frente, acaba punindo o voto de quem escolheu lá atrás nas urnas. Posso mandar mais uma? À vontade. Vamos falar especificamente da campanha eleitoral, né? Nós estamos... A pandemia... Aconteceu aquela eleição na pandemia de 2020, que muita coisa já não pôde mais. Aquele excesso do uso de carro de som, aquele excesso de material, de adesivos e tudo mais. A Justiça Eleitoral está bem mais rigorosa em relação a essas situações. A minha pergunta é, candidato pode fazer uma música, uma paródia lá, que ele faz lá o jingle dele, ele pode sair, ele vai fazer uma visita, sei lá, no Conjunto Esperança, e aí ele pode ir acompanhando um carro de som com a música dele, fazendo barulho, entregando papel nas portas, essa campanha assim, no olho, desse uso dessas aparelhagens e desses equipamentos, isso o candidato pode utilizar, né? Até que ponto ele pode utilizar isso? E em relação aos recursos, né? Por exemplo, vai fazer a contratação do cara que vai fazer o som. Isso preciso prestar conta com a justiça? Ele pode tirar do bolso e pagar o cara fazer? Como é que é? Como é que funciona isso? Muito boa pergunta. Eu vou começar de trás para frente, tá? A Justiça Eleitoral, quanto aos gastos de campanha, nós estamos falando de propaganda eleitoral. Portanto, é um período em que a Justiça Eleitoral já pretende ter todo o controle, inclusive sobre os gastos desta campanha eleitoral. Então, não é possível ao candidato despender qualquer recurso sem que esse recurso seja registrado na sua prestação de contas. Ele sequer pode tirar do próprio bolso e pagar algum expediente de propaganda sem que isso esteja registrado. Inclusive, antes mesmo do gasto, é necessário registrar o recurso. Então, existe essa vinculação, essa limitação. Tá? Em relação à propaganda, utilização de expedientes de som, o que se recomenda é que haja, na medida do possível, bom senso em relação a esses expedientes. Até porque, por exemplo, o derramamento os chamados santinhos são permitidos, mas o derramamento é proibido, inclusive punido com multa. Então, o que a Justiça Eleitoral pretende, cada vez mais trabalha para que isso ocorra, é que a propaganda eleitoral seja um instrumento da campanha, não seja um fim em si mesma e nem crie uma situação de desequilíbrio, não crie uma situação de violação de regras ambientais. Existe hoje no TSE uma discussão que já foi travada em alguns TRS, por exemplo, como do Piauí, sobre a utilização de fogos de artifício. Não existe uma resolução, ou mesmo o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, não existe ali um dispositivo que proíba
Mas alguns TREs, como é o do Piauí, já regulamentaram isso por resolução. Embora não seja proibido, é um expediente que traz mais malefícios do que benefícios. A utilização de fogos, então, utilização de aparelhagem de som. O que a Justiça Eleitoral quer do candidato é razoabilidade, entendeu? Não transformar campanha eleitoral num grande circo, porque não é. Entendeu? A Justiça Eleitoral, a norma eleitoral pretende que a divulgação da campanha se dê por meio das ideias, né? Pelo debate saudável daquilo que a gente espera dentro de uma democracia, que é o combate de ideias, né? Então já fica inclusive o alerta aos agora pré-candidatos, futuros candidatos, que a propaganda eleitoral negativa, que deve ser muito bem observada durante a campanha eleitoral, ela não pode ser veiculada de nenhuma forma. Inclusive está proibido, por resolução recente do TSE, a vinculação da sigla do partido pelo opositor, ainda que para falar bem. Tamanha a preocupação da Justiça Eleitoral com a propaganda eleitoral negativa, porque o resultado dessa propaganda nociva é o desequilíbrio no pleito. E como o TSE, a Justiça Eleitoral, é o fiel da balança, eles já evitam, inclusive por resolução, esse tipo de comportamento. Estamos falando dos comportamentos mais físicos, pessoais, cara a cara. E aí quando a gente transfere esse comportamento para as redes sociais, o que é que os candidatos precisam ter atenção? Inclusive é uma das novidades, assim como o Elistênio falou, e várias novidades, a gente se deparou com as mídias sociais em 2022 aí, que ganharam muita repercussão, né? Porque hoje em dia, se você for tratar desse assunto fielmente, a gente vai ver que cada pessoa que tem uma rede social tem um meio de comunicação nas mãos. Né? Uma força enorme. Uma força absurda. Né? Uma força absurda. Muita gente não sabe a força que tem. Né? Então hoje, com as redes sociais, qualquer um tem em suas mãos um meio de comunicação e a maioria das pessoas não sabe usar isso aí. Né? Então, de 2022 para cá, a Justiça Eleitoral tem tratado isso com muito cuidado. Né? E, inclusive tem proibições sobre disparos de mensagens em massa, né? Com severas punições, porque realmente, como o Dr. Lucas bem frisou aqui, há um desequilíbrio. Né? Se for tratar dessa questão de disparos em massa, má utilização das redes sociais, que hoje é uma realidade, né? Há um desequilíbrio no pleito. E as redes sociais, elas são muito bem-vindas, inclusive o candidato hoje tem o seu próprio meio de comunicação, né? Que é as suas redes sociais. E a Justiça Eleitoral não proíbe que o candidato se utilize das redes sociais, as próprias redes sociais, né? Mas tem limites, existem limites, né? E inclusive para evitar que, diante dessa rede social própria, ele possa propagar fake news, né? Inteligência artificial, o uso de né? inteligência artificial também, né? Vai ser um mote muito tratado nessas eleições, né? Então, o candidato ou candidata, ele tem que ficar de olho nessa questão da utilização de suas próprias redes sociais. Doutor, mas uma coisa é o candidato ficar atento à sua própria rede social, mas como é que ele segura a militância? Assim. É uma questão complicada. Porque a militância é apaixonada. Né? O candidato, durante o período eleitoral, durante a propaganda eleitoral, ele somente responderá pessoalmente pelas consequências de algum emprego de meio vedado de propaganda se ele tiver consciência dessa propaganda ou se tivesse meios suficientes para saber desse ilícito. Então, porque então seria muito fácil. O candidato pede a algum militante que faça todo tipo de ilícito na internet. Ou cria um fake, né? Ou cria um fake e poderia depois se excusar dizendo, não fui eu. Mas se ficar demonstrado que esse candidato que foi beneficiado com isso, ele tinha conhecimento ou tinha potencial, condições de ter conhecimento, ele vai sim responder. Então, até de se desestimular qualquer prática nesse sentido, né?
E a própria pessoa que divulga alguma informação inverídica ou que faz o mau uso, né, da rede social em relação ao pleito, pode sofrer severas consequências. Além de multa, por exemplo, no caso da fake news, constitui crime do artigo 323 do Código Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral está com os olhos virados para as redes sociais, que é onde a campanha efetivamente vai se desenvolver, como já vem acontecendo nos pleitos, e não vai admitir de forma alguma o mau uso desse meio que, como o doutor falou, é tão importante, né, mas que até mesmo pela sua importância e abrangência deve ser utilizado com muita sapiência. E como é que repara um dano? Por exemplo, vou dar um exemplo. O cara é candidato a prefeito, tá? E aí ele faz uma fala em certo momento, em certo discurso, e ele comete, sei lá, um deslize na fala. Ele diz uma coisa, hoje em dia a gente tem muito isso, né? Tirou de contexto, né? Todo mundo diz uma coisa, aí não quis dizer isso, tirou de contexto. Pois bem, alguém vai tirar a fala do candidato de contexto, aquele filme fica rodando nos grupos de WhatsApp. A Justiça Eleitoral identifica o problema e aí pede para retirar o vídeo vai ser retirado, aí isso demora para notificar a plataforma. Até que se notifica a plataforma, o vídeo fica correndo e o dano fica acontecendo, a imagem do candidato fica prejudicada. Como é que a Justiça Eleitoral vai ter braço suficiente em tempo hábil para corrigir o dano e fazer com que o candidato adversário não seja prejudicado? Em 45 dias de campanha é complicado, viu? Inclusive, né, doutor, numa conversa que nós tivemos talvez uma semana atrás, falando justamente disso, que qual é, e eu acho que pouca gente conseguiu compreender justamente o que você fala, que as consequências de uma desinformação. Você perguntou como repara. Na minha opinião, não repara. É isso que é tão grave na desinformação. A gente não pode avaliar uma falsa notícia, algo que é sabidamente e, sejamos sinceros, construído de forma absolutamente intencional. Tá? Uma fake news, uma desinformação, ela não nasce pelo desconhecimento. É má fé mesmo. É má fé e é algo bem direcionado, inclusive em relação às suas consequências. Então, não há como reparar efetivamente o mal causado por uma fake news, por uma desinformação. Por isso que a Justiça Eleitoral, nesse específico, ela tenta inclusive trabalhar com uma repressão abstrata, de dizer, olha, se ocorrer, a consequência é essa. Justamente na intenção de desestimular essa prática. É certo que nós temos à disposição ferramentas para exclusão de conteúdo, responsabilização desses autores, mas a consequência política em especial, ela é irreparável. Né? Uma vez que aquela desinformação, e é uma característica da desinformação a capacidade e a rapidez com que ela se dissimula. Né? Até porque parte do mecanismo da desinformação é a estrutura de ampliação, de disseminação dessa informação. Então a fake news ela não nasce pequena e fica grande, ela já nasce pronta para ser o que ela é. Então essa consequência é absurda. Então um dos instrumentos talvez mais efetivos contra essa desinformação, não no sentido de reparar ou restabelecer o status quo, porque na minha visão é impossível, é o direito de resposta, além da exclusão do conteúdo. É um mecanismo constitucional previsto no artigo 5º e que possibilita que pelos mesmos meios empregados seja divulgado ou seja retratada aquela informação falsa. Mas a consequência, sem dúvida, é permanente. Inclusive, para além do pleito, nós temos exemplos no Brasil de fake news que perduram até hoje e volta e meia em redes como o Twitter. É quase que semanal e recorrente esse retorno. Deixa eu só fazer um adendo aqui do que o doutor está muito bem falando. Para a população, né? Porque as fake news elas são criadas e realmente, como vocês bem disseram, é proposital, na maioria dos casos é proposital, e só que ela não se espalha sem a ajuda de parte da população, né? Que muitas das vezes é apaixonada por um ente partidário ou até por um candidato mesmo, mas a gente até pede para que a população
fique muito de olho nessas questões de fake news, né? Se puder, hoje em dia a gente tem acesso à internet, todo mundo tem acesso à internet, pode entrar no Google e verificar se aquela informação ela é verdadeira, se procede, se não procede, porque a propagação dessas notícias falsas, ela causa um dano irreparável, como o doutor Lucas mesmo falou. Dano irreparável apesar da justiça eleitoral ser um ramo da justiça que trata isso com muita rapidez, até porque os prazos que a justiça eleitoral trabalha são muito curtos, né, até em horas, para poder resolver essa questão, porque, como você muito bem disse, tem 45 dias para resolver tudo, o pleito eleitoral inteiro, né? E aí tem que trabalhar com prazos curtos para tentar minimizar o estrago que uma notícia dessa traz para alguém ou para algumas pessoas, né? E só interrompendo o senhor também, inclusive nessa resolução dos atos ilícitos, existe lá a previsão de que a desinformação relacionada ao pleito ou a rigidez da urna eletrônica, se vinculada a um candidato, configura abuso do poder político. Então, novamente, a Justiça Eleitoral, embora não possa impedir, previne por essa repressão abstrata e assegura um tratamento rígido em relação a esses autores. Entendeu? Deixa eu fazer aqui um questionamento que é muito curioso, pelo menos para mim, sobre as consultas populares, as famosas pesquisas eleitorais. Elas precisam ser registradas junto à Justiça Eleitoral. E aí, nós sabemos que para um termômetro do candidato, ou do pré-candidato, na verdade, para saber se será candidato, já existem por aí, dos próprios partidos, algumas dessas consultas populares. E quando se começam as eleições, essas consultas elas aumentam. Como investigar junto a esses partidos se essas consultas elas estão registradas ou não? Como que a população pode saber realmente se aquela consulta que ele está participando é uma consulta que foi registrada ali no cartório eleitoral? Pronto. Essas pesquisas internas, né, que são muitas vezes divulgadas ou não ao sabor do resultado, né? A gente sabe, olha, ele fez uma pesquisa, mas não vai divulgar, se não divulgou é porque não está legal. Uhum. Então, essas sondagens de intenção de voto, elas são permitidas até o dia, são proibidas a partir do dia 16. Tá? A partir do dia 16 em diante, qualquer pesquisa tem que ser registrada com todos os requisitos em relação à metodologia, ao plano amostral. Novamente, a justiça trata com muita seriedade, porque a falta de qualquer desses requisitos acarreta a exclusão, a eliminação dessa pesquisa. Tá? E influencia a opinião pública também. Demais. Né? Por isso que a legislação vê com muita seriedade a divulgação de uma pesquisa não registrada. Porque uma pesquisa não registrada, ela pode ter o resultado que o contratante quiser. Concorda? Uhum. Porque estatística não é opinião. Estatística faz parte ali de um ramo das exatas, né? Então, o estudo estatístico, ele tem critérios próprios, são critérios objetivos. Então, a divulgação de uma pesquisa não registrada, ela pode ter consequências absurdas. Inclusive, quanto mais próximo do pleito, quanto mais próximo, pior são as consequências em relação ao desequilíbrio do pleito. Então, assim, como a população pode saber se aquela pesquisa é ou não registrada? Primeiro, se tiver notícia de uma pesquisa não registrada, que denuncie. Segundo, se foi questionado sobre uma pesquisa e teve notícia de uma pesquisa, o próprio TSE disponibiliza no seu sítio eletrônico um local onde você pode pesquisar quais são essas pesquisas, os resultados, o plano amostral, os critérios estatísticos utilizados. Entendeu? E mais uma observação, tá? As enquetes também são permitidas. Era a minha pergunta que eu ia emendar aproveitando. Mas as redes sociais, elas oferecem muito esses enquetezinhos né, do Instagram e do Facebook, WhatsApp e tudo mais. Isso pode, doutor, durante o período ou não? Não pode durante o período de campanha eleitoral. Mas se o cara disser assim, não, mas o Instagram é meu, eu faço como eu quiser. É aquilo, né? O direito, ele não proíbe a conduta humana. Ele traz uma prescrição como resultado da violação da norma. Então, se a pessoa entende
que seja qual for o motivo, que ela pode ou deve, aliás, que ela pode divulgar, ela vai ter as consequências da lei, né? A lei não diz que não pode, ela diz que não deve. E se assim incorrer, a consequência é aquela. Então, assim, e é uma multa extremamente pesada. Das multas para a campanha, para expedientes vedados em campanha eleitoral, é uma das mais graves. E nós já tivemos até casos, porque, veja só, não está limitado à divulgação de uma enquete ou de uma pesquisa não registrada. Está vinculado a uma fala, inclusive, que denote uma vantagem estatística. Então, fica um recado até para os candidatos que não se refiram a pesquisas não registradas e que não digam que estamos à frente, 50% é nosso. Isso por si só já configura violação da norma eleitoral e é uma das multas mais graves, sem dúvida. Mesmo que sejam... obviamente que o cara quando entra a moça, quando entra numa disputa como essa, ela entra para vencer, né? E obviamente que a aparência numa campanha política, ela importa muito porque caba desanimado ninguém vota, né? Vota em caba que tá animado e campanha que tá lá em cima. E aí o cara vai dizer que tá na frente, que tá subindo, que tá não sei o quê. Esses usos desses termos, pode ou é melhor evitar? Pode, desde que não denote uma vantagem estatística. É óbvio que o candidato tem todo o direito, inclusive deve fazê-lo, com algumas expressões como o povo está conosco, estamos cada vez mais próximo, já avistamos a vitória, isso é possível. Como você disse, um candidato desanimado não anima ninguém. Não anima ninguém. A gente vê nas ruas, a gente isso, acompanha nas ruas, o povo está comigo. Permitido. Agora dizer que no bairro tal, nós já estamos tanto por cento à frente, que... tantos por cento dos eleitores já escolheram. Isso denota a divulgação de um estudo, que pode ser ou não uma pesquisa, que não foi registrada. E essa divulgação tem consequência. Então, o que a gente recomenda é que faça a eleição com confiança, com esperança no resultado, mas que não divulgue nada em relação a uma vantagem estatística ou numérica. Deixa eu perguntar aqui sobre a questão da fidelidade partidária. Durante o período eleitoral, se um candidato quiser mudar de partido, pode. E após ser eleito, se ele quiser mudar de partido, pode. Peço até desculpa que eu falo demais, né? Vontade. Durante o pleito, essa mudança, ela não é possível por conta das consequências. Você teria de reorganizar todo o registro da candidatura que foi até a Justiça Eleitoral. Então, não é possível. Após a eleição, sim, é possível a mudança partidária. Aí a gente vai entrar no campo da infidelidade, né? Uhum. Que aí vai ter consequências a depender do estatuto do próprio partido, uma decisão da direção superior. Mas deixa eu botar mais caldo nesse ângulo. E se o cabo que se filiou, se desincompatibilizou, participou da convenção, foi registrado o candidato, aí lá pelas tantas ele briga mais o candidato do partido dele. Quero mais esse partido, não. Aí vai pro partido adversário durante a campanha, mesmo sendo candidato de outro partido. Pode? É uma pergunta... Mesmo sem se filiar. Era do partido X. Aí deu uma confusão. Entendi, não, de forma alguma. E aí eu vou subir no outro palanque. Pode ou não? De forma alguma. Trocar de palanque durante a campanha? Não, inclusive nós já vimos isso, inclusive, para essas bandas, isso, mas não pode. Porque evidentemente, se você uma vez filiado a um partido escolhido em convenção durante o período da propaganda eleitoral, sobe ao palanque do outro, isso é infidelidade e se caso eleito, com certeza vai ser punido pelo partido com as consequências, inclusive, da lei. Então, isso já vi acontecer, mas realmente não pode. Entendeu? A agremiação política é a união de vontades com um fim comum. Como pode um filiado dali para frente, independentemente do que ocorreu, passar a apostar numa outra candidatura? Isso é quase a expressão perfeita da infidelidade partidária. Né? Se você for reparar que as coligações para voto majoritário, né, são permitidas, não mais para vereadores, né, mas só para prefeito, vice-prefeito. E se coligados os partidos
não podem concorrer independentes, né, de forma independente, depois de coligados, 2, 3 partidos, eles têm que ir até o final unidos, né? Então, se não pode o partido, né, depois de uma coligação, querer concorrer de forma individual, muito menos pode um filiado do partido querer concorrer de forma individual ou muito menos por outro partido que se quer filiado, né? Inclusive a legitimidade do partido, uma vez coligado, para atuar em nome próprio, a legitimidade que a gente fala, a legitimidade processual, ela só existe justamente para questionar essa coligação. Então, mesmo a legitimidade após a coligação, para agir em nome próprio, é limitada à discussão desse descompasso ocorrido. Deixa eu falar sobre um assunto também que é bastante... Isso divide muita opinião no dia que a gente está aqui no estúdio, Manuel, na apuração contando voto. Ei, Que é o chamado quociente eleitoral, né? Às vezes tem candidato que tira mais voto, não entra, não é eleito, e tem candidato que tira menos, é eleito. Isso aconteceu na eleição de 20 aqui em Quixeramobim, né? Teve candidato que teve 700, 800 votos, e o cara teve 600 votos, entrou, e o que tirou mais não entrou. Por que isso acontece? O que acontece é que a distribuição desses votos, ou seja, as cadeiras que vão ser ocupadas por cada partido, elas passam por um crivo é uma fórmula, tá, que é estabelecida para tentar ao máximo garantir a representatividade dentro desse contexto de uma eleição proporcional. É um pouco até confuso da população em geral entender por que alguém que tirou mais não assumiu a cadeira e que alguém que tirou menos assumiu. Mas, sem querer entrar no cálculo, a regra é que, apesar dessa aparente antinomia, é uma forma de preservar ao máximo a representatividade, porque essa representatividade também é levada em consideração o partido político. Da mesma forma que o fundo eleitoral não é igual para todos os partidos, porque um tem menor representatividade, não tem um deputado federal, não tem um senador da República. Da mesma forma, a distribuição desses votos tenta, nessa razão do coeficiente eleitoral, fazer essa distribuição mais legítima possível das vagas, das cadeiras. Se a gente olhar, trocar em miúdos, assim como é vedado a candidatura única, sem partido, né? Eu não posso chegar e me candidatar. Não sou filiado a partido nenhum, vou me candidatar. Não posso. Eu tenho que me filiar. A candidatura avulsa ela é vedada, né? Então, pode um candidato tirar mais votos, só que, vamos dizer, ele do partido dele foi o único que tirou votos. E diante de outros partidos que a soma dos votos dos partidos é que levam a essa eleição, né? Então, muitas das vezes ele tirou mais votos, mas o outro partido somado tirou mais votos e levou 1 ou 2 vagas para a Câmara. E é assim que é feito. Para a gente não entrar no coeficiente eleitoral, na fórmula, né? Matemática. Né? É sempre uma ciência, porque a gente está aqui, obviamente, a Justiça Eleitoral tem isso definido nos sistemas, nos softwares que ela utiliza para a definição dessas vagas, mas é sempre uma descoberta, né? Porque o cara tirou bem mais votos, mas o partido não atinge o quociente, e aí entra quem vai para essa distribuição justamente por conta dessa representatividade. Aí eu queria acrescentar mais uma pergunta que é acerca, por exemplo, a gente viu alguns movimentos da eleição de 2020, até mesmo eleições, por exemplo, 2016 a gente viu muito, depois 20, principalmente municipais, e nas câmaras, que são os chamados mandatos compartilhados. Tinha aquele puxador de votos, e aí tinha uma série de outros 3 ou 4 que também tinham quantidade de votos, mas não tinham puxador. E aí o puxador vai, aí ele se licencia, entra o outro, e entra o outro, e entra o outro. A Justiça Eleitoral começou a analisar isso de perto. Isso pode ou não pode? Como é que é? Uma vez que essa sucessão, né, do ocupante do cargo eletivo, ele se distancia daquela vaga que ele ocupa, naturalmente vai haver a sucessão com
com os demais membros do partido que foram votados, né? Não entendo que não possa, embora não deixe de ser uma manobra de trazer ali num estirão candidatos menores e de ser propriamente dito uma manobra política, né? Mas eu não identifico que haja um problema se essa sucessão for uma sucessão legítima dentro daqueles que foram votados votados e eleitos, né? A não ser que isso fuja muito da razoabilidade, né? Tudo na justiça eleitoral é observada a proporcionalidade, a razoabilidade de todos os atos, né? Eu não entendo que seja vedado, então acho que é lícito sim, a não ser que essa atitude esteja muito fora da curva, e aí sim a justiça eleitoral vai analisar. Bom, sobre o que é lícito e ilícito, aí focando mais na parte lícita, como vocês acompanham esses processos eleitorais, o que é mais recorrente de ilícito nesse período das eleições? Certamente é a propaganda eleitoral, que é sempre motivo de muita atenção, porque volta e meia existe ali uma propaganda eleitoral negativa. Esse ano especificamente, eu acredito que a fake news vai ser um grande desafio. Vai troar fake news nos grupos do WhatsApp, E as inteligências artificiais. Inteligência artificial, né, o uso da inteligência artificial que pode confundir muito o eleitorado. Existem alguns atos, inclusive fora do campo digital, que também volta e meia a gente verifica que são irregulares, muitas vezes até pelo desconhecimento de algumas resoluções específicas sobre propaganda eleitoral, sobre a utilização de outdoors, uso de publicidade inadequada, né? Inadequada, né? Que são esses expedientes vedados, né? Principalmente nesse sentido. E um fenômeno mais grave que também ocorre, e é bem mais sério, digamos assim, é o abuso do poder econômico, do poder político, né? Porque não é necessário que esse abuso seja decorrente de um único ato. Ele pode ser verificado um conjunto de atos. Então, aquele candidato que... Outra coisa que ficou muito, muito evidente nessa nova resolução dos atos ilícitos, essa questão de você fazer uma reunião com os empregados de uma empresa e coagi-los a votar em um candidato ou se alinhar politicamente a um partido político. Isso já está lá como abuso do poder econômico, entendeu? Existe a discussão sobre o abuso do poder religioso, que embora o TSE não tenha reconhecido, o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido como uma nova modalidade de abuso, configura abuso do poder político ou econômico, dependendo. Doutor, o candidato pode pedir o número da sessão do eleitor? Não deve fazê-lo, porque a única finalidade de um pedido como esse é verificar o voto. Isso. Né? Inclusive, essa abordagem do candidato a um eleitor, caso denunciada, pode ter sérias consequências à candidatura. O eleitor ele tem que ser livre para escolher e para, inclusive, manter em sigilo o seu voto. O voto ele é sigiloso, periódico. Então, qualquer tentativa de coagir ou de verificar o voto do eleitor, certamente configura um ilícito eleitoral. Eu sei que não pode, não deve, não se faz eleição assim, mas a compra de votos, ela é, infelizmente, um instrumento, lá em casa, encruado na cultura brasileira. Eu sei que não pode, não deve, não é necessário, mas infelizmente é uma realidade. Como é que se combate isso? A compra de votos, a troca pelo pneu, pelo dinheiro, pelo não sei o quê, por aquele faforzinho, aquela consulta médica, aquele exame médico, o gás, o telha, o tijolo, o favorzinho, me ajuda que eu te ajudo. São muitos. É uma conduta que a Justiça Eleitoral tem lutado muito para coibir, né? Mas a gente vê que realmente é algo enraizado, né? Quase que enraizado na nossa cultura, né? Mas tem que ser combatido com muita força, porque a compra de votos ela prejudica e causa um desequilíbrio enorme no pleito, né? Então é uma das condutas, acho que se não for a mais grave das condutas ilícitas
tem lá na resolução do TSE. Né? O candidato pode perder o registro da candidatura, no caso desse? Certamente. A consequência da captação ilícita de sufrágio, além de multa, constitui crime. Então, a gente tem uma repercussão eleitoral, propriamente dita, e uma repercussão criminal. A depender do volume dessa compra de votos, né, dessa captação ilícita, pode, inclusive, configurar o abuso do poder econômico e político e, por consequência, a perda do mandato. Entendeu? E, assim, eu acho que... como todo mal genuinamente brasileiro, acho que a solução é a educação, é a informação, né? A conscientização da população, do eleitor, que aquela vantagem imediata, a longo prazo, ela não vale a pena. Que o eleitor tenha consciência de que o voto ele deve ser dado a quem aquela pessoa legitimamente, genuinamente acredita que possa fazer algo pela política. Porque a política ela é voltada para as pessoas. Então, essa vantagem imediata, ela a longo prazo realmente não compensa. Acho que a educação é a principal ferramenta. E a justiça eleitoral tenta a todo tempo, né, instruir e conscientizar o eleitor sobre essa prática que, infelizmente, até hoje ainda ocorre. Só lembrando que a multa pode chegar a mais de 100 mil reais sobre esse ato. E a multa não é o pior dos mundos, né? O cancelamento do registro, né, da diplomação, perde o mandato. Se for realmente provado, perde o mandato, não tem como escapar. Nós estamos nos encaminhando, infelizmente, para o fim do nosso podcast. O assunto é bom, né? A gente conversa muito, né? A conversa está muito bacana, mas a gente precisa encerrar pelo nosso tempo de arte. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem recado para a nossa população sobre os cuidados relacionados a essas eleições municipais. Também para os pré-candidatos, quais os cuidados que precisam ter. Reforcem aí o que vocês aqui já trouxeram, mais de uma forma mais resumida para todo o nosso público. Se o doutor me permitir, então, primeiro agradecer o convite mais uma vez. Obrigado, foi um prazer aqui presente, falar para todo o público. E assim, eu frisaria realmente a questão da fake news, né? Tanto para os pré-candidatos hoje, né? Posteriormente candidatos, como para a população em geral, né? É algo que a Justiça Eleitoral vai combater com toda a força, né? Utilização de inteligência artificial. Então, eu frisaria a questão das notícias falsas e da utilização de mídia social nessas eleições. É uma parte que vai muito sensível, né? O TSE está muito sensível sobre essa questão e então alertaria, né? E para os pré-candidatos hoje não o pedido de voto expresso, né? Então evitar o pedido de voto expresso. Hoje eles estão falando para os filiados, né? Os filiados, e depois do registro de candidatura evitarem também, porque a eleição, a propaganda eleitoral começa a partir do dia 16 de agosto só, né? Então até lá eles são apenas pré-candidatos, que eles evitem também essa questão do pedido de voto até lá, né? Eu acho que a mesma linha que o doutor falou, é alertar as pessoas, e aí nessa discussão de fake news, que a internet efetivamente não é terra sem lei, tá? Então, não caiam nessa falsa ilusão de que criar um perfil fake, que fazer... que a internet, de algum modo, vai criar um véu de anonimato que não existe, né? E a Justiça Eleitoral, a gente insiste sempre em falar, é uma justiça muito séria, muito atualizada. A Justiça Eleitoral é extremamente tecnológica. Prova disso é a urna eletrônica, né? Um projeto pioneiro no mundo todo. É extremamente tecnológica. Nós temos aqui em Quixerumbim o Dr. Wesley Sodré, que é o juiz eleitoral, que é um juiz muito sério, é um juiz muito técnico. E apostaria que nenhum ilícito vai passar despercebido da Justiça Eleitoral. Então fica essa dica para a população. Façam uma avaliação crítica durante... Ministério Público também. Ministério Público, sobre o Dr. Igor. Então, assim, façam uma avaliação crítica, porque nós fazemos essa avaliação crítica durante todo o dia. Então, façam uma avaliação crítica sobre essa notícia. Nós temos hoje vários organismos de verificação de fatos. Então, não propaguem fake news, não vendam o seu voto. E aos pré-candidatos, né, realmente não peçam
Então façam um pedido expresso de voto e façam uma campanha debatendo ideias, né? Não combatam pessoas, combatam ideias, que o eleitor, o que ele quer ouvir é projeto, o que é, na visão daquele candidato, o melhor para o nosso futuro, como sociedade, como população. Eu gostaria também que vocês divulgassem um pouco do trabalho de vocês. Onde a população pode encontrar o Dr. Alex, o Dr. Lucas? Podem ficar à vontade para falar um pouquinho do trabalho em especial de cada um. Pronto, nós somos sócios, atendemos no mesmo escritório, o escritório Dr. Lucas Brito de Oliveira. Não sei se você quer passar o endereço do escritório. Quem quiser nos encontrar é muito fácil. Nosso escritório fica localizado na rua Dr. Miguel Pinto, 454, quase em frente ao cartório e quase em frente ao cartório eleitoral. Aliás, quase em frente ao fórum e quase em frente ao cartório eleitoral. Mas tá bem no quente mesmo, né? Perto do fórum e perto da justiça eleitoral. Doutor Lucas, doutor Alex, muito obrigado pela participação de vocês. Vai aqui na minha mão, sentir esse calor humano. Doutores, mas é muito trabalho mesmo, né? Agora, nesse período, e muitos temas que a gente tem que estar sempre estudando para na hora que começar as propagandas eleitorais, aí que os candidatos vão para a rua mesmo, aí é que o telefone toca, né? Olha, dizer da nossa gratidão de estar recebendo cada um de vocês aqui dentro do nosso podcast. Vocês foram muito competentes nos esclarecimentos que vocês trouxeram para todos aqui que estão acompanhando o nosso programa. E Elistênio, mais uma vez, bom contar com sua parceria também. Só chamar. Certo? Na hora. Bom, e a você de casa que acompanhou o podcast no ar, mais um dos nossos episódios, muito obrigado pela sua audiência e companhia. A gente está voltando próxima semana com mais uma edição. Tchauzinho.